pausa nos vídeos do Mundial para voltarmos ao Sporting. Demos 4 ao Celtic, já estou iludido. Não estou, por acaso não estou. Eu demorei tanto tempo a voltar a fazer um vídeo de Sporting que entretanto já ganhámos ao Torriense. O ciclo deu a volta. Toma, chupem, vingança. Eu demorei tanto tempo a voltar a fazer estes vídeos que temos um símbolo novo. Agora o símbolo novo é o antigo, mas não podemos dizer que é o antigo, porque agora o antigo na verdade é o que era novo, que na verdade o antigo é o ex-novo. Portanto, o novo é o novo do antigo. Temos para aí 17 reforços novos. Eu sei que vocês estão todos muito otimistas. Cá estou eu para vir pôr aqui um bocadinho de realidade à situação e vir arruinar-vos o dia. E não levem a mal, porque eu na verdade gostei muito do jogo com o Celtic, apesar do resultado ser um bocadinho enganador, mas acho que as dinâmicas da equipa para a altura em que o jogo foi estão boas, tendo em conta que faltavam muitos titulares também, mas há algumas coisas neste mercado que me estão a preocupar um bocadinho. A começar por que póster é este? Que póster do jogo foi este, Sporting? Mas valia pedir aos jogadores para fazer o design, tinha saído melhor que isto. Então vá, reforços. Doumbia. Não é esse, é o Doumbia bom, exatamente, esse. O Tanlong sueco, o Palhinha espanhol, a fusão do Grealish com o Garnacho, um NPC e o Salazar, que vem para a extrema direita do ataque. Por acaso eu vi uns highlights do Salazar, eu acho que ele nem para suplente serve, manos. Eu vi um clipe em que ele senta-se num banco e literalmente quase morre, what the fuck. Eu não resisto a fazer sempre a mesma piada, eu não tenho maturidade. Isto na verdade seria tudo muito fixe se não tivesse saído já o Yulman, o Kenda, o Morita, o Travassos e o Trincão. 99% certo, parece. E depois ainda há a situação do Pote e do Bragança, que estão com um pé fora do Sporting já mais ou menos, quer dizer, fala-se, eu não tenho, atenção, não tenho insights absolutamente nenhumas. Eu já tinha o feeling que o Pote ia sair já desde a segunda metade da época passada, continuo com esse feeling, mas eu não sei mais do que vocês, ok? Eu só sei o que vem nas notícias. Claro, e o Ioannidis já está lesionado outra vez. Pronto, mas isso, normal. Já o Trincão, que era um dos jogadores que nunca se lesionava, fazia os jogos todos se fosse preciso, aos 97 minutos ainda estava a correr de uma área à outra a tentar recuperar bolas e vai vazar. E o Salazar, por outro lado, é um jogador que vem, que já tem algum histórico de lesões. Eu espero que isso seja uma situação já ultrapassada, mas nunca se sabe, né? Eu não quero ser demasiado pessimista nisto. Acho que até estamos a fazer um bom mercado, ou pelo menos muito decente, a colmatar as saídas antes do final do mercado, porque um dos erros das épocas passadas tem sido nós atacarmos o mercado, mas já muito perto do final. A situação do Jota Silva, por exemplo, foi completamente surreal. Andámos atrás do Yeremai, depois do Kevin. Yeremai não podemos falar desse nome. É um nome proibido em vídeos. Eu não vou dizer mais. Eu só volto a dizer o nome do jogador cujo nome não pode ser pronunciado quando ele assinar pelo Sporting, se isso algum dia acontecer. Antes de continuar com isto, não se esqueçam de subscrever, muito importante. Eu sei que muitos de vocês veem os vídeos e não estão subscritos. Vamos tentar chegar aos 86k. O objetivo era antes do Mundial acabar, não vá. Até ao campeonato começar agora, temos que mudar o objetivo. Mas eu sei que isso acontece, há muito pessoal que vê os vídeos porque eles aparecem sempre no feed, mas não estão subscritos. Já agora, olha, façam lá o favor. Vamos continuar a acompanhar o Sporting e tal ao longo da época. Se tiverem curiosidade, obrigado, gosto muito de vocês. Ok, então neste momento temos qualquer coisa como isto. Sporting versão 2026-2027. Vocês sabem que estamos completamente no abismo quando há dois jogadores sem cara no 11. Não, mas estou a brincar, por acaso estes até são bons, né? Por causa até o Doumbia e o Maxi. E há jogadores que não cabem aqui, por exemplo, eu só posso pôr 22, né? Os 11 titulares mais 11 suplentes, e ficam de fora alguns tipo o João Simões, o Blopa, o Rafael Nel, o Pedro Lima também, contratação ao AVS. É AVS ou AFS? Eu nunca sei. E depois, por outro lado, há outros que não estão aqui, mas acredito que é porque devem sair, é uma questão de tempo, provavelmente, tipo Faye, Koshorashvili, o Mangas também. O Mangas, apesar de ter jogado imenso, não sei se ele jogou os 90 minutos até contra o Celtic, esteve ok, tipo, decente. Eu acho que se o Mangas fizer um jogo normal, para nós é bom, porque não estamos à espera que ele jogue tão bem assim, estão a ver? E o Faye também jogou a lateral contra o Celtic. Parece que é a posição onde o Rui Borges está a tentar inventar alguma utilidade para ele, depois do flopzão que ele foi. O Faye é muito polivalente, né? Ele consegue jogar igualmente mal em todas as posições. Mas reparem, os nossos laterais foram Faye e Mangas, e conseguimos marcar 4 golos e só sofrer um. E na verdade o golo que sofremos foi culpa do Quaresma. Quaresma, o que é isso? Dedica-te ao design gráfico, mas é... sim, malta, eu estava a brincar ao início do vídeo, eu sei que foram mesmo os jogadores a fazer aquele póster, ok? Só para não pensarem que eu sou um retardado. O meu maior problema com a equipa neste momento acaba mesmo por terem saído demasiados jogadores importantes. Eu sinceramente não gosto quando vendemos muitos titulares, e eu não me lembro do Sporting vender tantos titulares num único mercado. Apesar de, obviamente, alguns já sabíamos. Kenda já sabíamos, Morita já ia acabar o contrato e não renovou. Há quem diga que é bom, fim de ciclo, renovar a equipa, trazer jogadores com mais vontade. Eu percebo esse ponto de vista. O meu maior problema com isto, de saírem muitos titulares de uma vez, é que são muitas contratações que temos que acertar. A probabilidade não está a nosso favor aí, né? Normalmente não acertamos todas as contratações. Sinceramente, se acertarmos sempre 70%, já é muito bom. Porque isto não é uma herança fácil, ou seja, não é como quando o Amorim chegou, por exemplo, em que a equipa era uma bosta, e se a dúvida fosse entre bosta de cavalo e bosta de cão, ok, venha a bosta de cão, pode ser. Acabou por correr muito bem, né? Fomos campeões. Saiu o entulho todo e chegaram imensos jogadores que até hoje ainda continuam a ser importantes. Pedro Gonçalves, Nuno Santos, o Porro, que fez um jogão agora com a Espanha contra a França. Fedal também, se não me engano, foi nesse mercado que chegou. O Adan. Era uma renovação necessária. Agora, estes jogadores que vão sair são jogadores bicampeões. Alguns deles teriam
poderia, não é? Ou seja, Pedro Gonçalves, se sair mesmo, como se fala, é um jogador que sabe ser campeão. É fácil arranjar um jogador que mesmo assim chega e tenha o rendimento que ele tinha mesmo em má forma, percebem? Se eu perguntar a 100 adeptos do Sporting quais são os 3 ou 4 jogadores mais cruciais destes 2 últimos campeonatos do Sporting, muitos vão dizer Gyökeres, obviamente, mas depois os que vêm a seguir tem que ser logo o Yulman, o Trincão e o Pote, provavelmente. E desde há alguns anos para cá tem sido muito difícil substituir os jogadores que vão saindo por jogadores iguais ou melhores. Gyökeres, já sabíamos que ia ser muito difícil de substituir. O Suárez, apesar de tudo, ainda deu bem conta do recado. Não é a mesma coisa, obviamente, mas ok, aí não ficámos a perder demasiado. Sabíamos que ia ser impossível arranjar igual. O Arder saiu para vir o Ioannidis. Eu acho que o Ioannidis seria realmente um upgrade ao Arder, muito mais inteligente. Está sempre lesionado, pois ainda há este fator de, ok, se calhar o jogador até é melhor, mas depois não vai render o que se espera. Luís Guilherme, eu vejo potencial nele, mas será que é suficiente para fazer o que o Kenda fazia nos seus melhores jogos? Eu não sei quanto a vocês, mas a minha opinião sincera é que sempre que mudamos um titular ou 2, os que vêm não conseguem ser iguais ou melhores. Isso no fundo também significa que andámos a acertar as contratações durante muito tempo. O Porto na época passada, por exemplo, é um bom exemplo de um caso em que correu bem, que mudaram a equipa praticamente toda, acertaram quase todos os reforços, que é uma coisa raríssima, até mudaram o treinador, mas o Porto, lá está, o Porto estava numa situação um bocadinho da mesma do Sporting em 2020. Pior que está, não fica. E depois, por cima disto tudo, mantivemos o treinador. Quer dizer, para lá, não, Bruno Borges, afinal mudámos de treinador também. No último vídeo de Sporting que eu fiz, onde eu falei sobre a derrota com o Torriense, falei mais a fundo desse tema do treinador. Resumidamente, eu tinha dito que se o Varandas não confiar a 100% no Rui Borges, mais valia despedi-lo no final daquela época. Não faz sentido iniciar uma época com um treinador que não tem a total confiança do presidente, pôr nas mãos dele a reconstrução de um plantel bicampeão e um orçamento enorme para contratações, para depois se a coisa começar a correr mal, haver a tentação de o despedir em outubro ou novembro, como a palhaçada que o Benfica fez nos últimos 2 anos. O Rui Borges teve coisas muito boas e coisas muito más. Eu ainda não consegui perceber bem a quais as coisas é que eu dou maior peso, porque fez campanha muito boa na Champions, muito boa mesmo, já foi campeão uma vez, fez a dobradinha, mas depois também tem jogos inexplicáveis, como jogos em que estamos a ganhar e levamos o empate no fim, ou a derrota com o Torriense na final da taça. Epá, isso é um jogo que por si só serve para despedir um treinador. Somando todas estas coisas, eu nunca tive a real certeza que se tivéssemos mudado de treinador no final de uma época e não a meio daquela época em que o Amorim sai a meio, em que temos que urgentemente tentar salvar a época das mãos do João Pereira, se não fosse nesse contexto, será que o Rui Borges era o homem do projeto? Eu sinceramente nunca me pareceu que ia ser. Pareceu-me sempre que se tivéssemos tempo para escolher um treinador para os próximos 5 anos, não ia ser o Rui Borges. E é esse o meu medo, é que o Varandas perceba que o Rui Borges não é o homem do projeto. Eu espero que não, eu espero que por muito mal que a época corra, se correr mal, eu estou aqui já por os piores cenários possíveis, estão a ver? Eu disse que eu vos ia arruinar o dia. Por muito mal que a época corra, o Rui Borges tem que acabar a época. E se for para avançar para um treinador de projeto, tem que ser no verão. Mas bem, a este ponto temos que confiar no Varandas, ele manteve o treinador, é sinal que confia nele. Olha, para não estar só a falar de coisas más, e já que estamos a falar numa renovação da equipa, Flávio Gonçalves, gostei muito, muito mesmo. Nunca teve oportunidades a sério na equipa principal, vamos ver se é desta. Eu acho que o Rui Borges, depois do que o Flávio fez agora neste jogo com o Celtic, tem que continuar a apostar nele para a época e tem que pelo menos começar o campeonato. Agora o Rui Borges vai dizer que só goleámos o Celtic quando o Flávio saiu, foi quando ele saiu que marcámos 3 golos de seguida, portanto não vai apostar nele. Porque em relação aos outros reforços, eu vou ser totalmente sincero, eu não conheço bem. Eu vi highlights, obviamente, vídeos Welcome to Sporting. Para além disso, e para além de opiniões de alguns jornalistas, etc., não sei se eles são bons, preciso de ver mais. Há jogadores que deram boas indicações, se calhar dos reforços. Aquele que eu gostei mais foi o Doumbia, neste jogo com o Celtic, e é um jogador que a Juventus também andava atrás dele, foi o MVP da segunda Liga Italiana, portanto, bons indicadores, ok? Assim, à partida, na teoria, parece que acertámos, e é um jogador jovem também. E de resto, há aqui posições onde não precisamos de mexer, estamos bem, e ainda bem que não mexemos. Por exemplo, centrais, nada a dizer. Na esquerda também está perfeito, quer dizer, Maxi Araújo e Nuno Santos. Depende um bocadinho das lesões do Nuno Santos, vamos esperar que ele consiga fazer uma época a bom nível, ou até podemos mandar o Fresneda para a esquerda, não sei. Na lateral direita, eu tenho pena de nunca ter visto o Travassos, acho que não ia ser pior que o Vagianidis, já o mandámos para o Braga, mas pá, siga, estamos bem com o Fresneda. Eu sinceramente, eu passei de ser hater a admirador do Fresneda. Primeiro porque acho que ele evoluiu mesmo bastante. Eu acho que é um dos poucos jogadores que evoluíram bem com o Rui Borges. Olha, se há jogadores que evoluíram bem com o Rui Borges, foi os laterais, Fresneda e Maxi. Acho que são 2 jogadores que estão muito melhores do que estavam com o Ruben Amorim. Pronto, ponto positivo para o Rui Borges, já que estava aqui a cascar. E depois, claro, o Fresneda a atacar é um bocadinho limitado, já sabemos que nunca vai sair ali um drible de 1 para 1, já sabemos que não vai sair um cruzamento incrível, mas a defender é uma muralha, e do lado esquerdo já temos um lateral muito ofensivo. Há também a opção de mandar o Quaresma para a direita. Eu acho que o Quaresma ofensivamente até dá mais do que o Fresneda, que é estranho, né? O central ser mais perigoso a atacar do que o lateral. Sabe o que é que eu acho do Quaresma? Agora, falando a sério, eu sei que ele nunca jogou nessa posição, mas eu acho que o Quaresma dava um grande número 6. Não precisamos, eu sei. Agora ainda por cima temos Altimira e temos o Silas Anderson. Não sei, tenho essa sensação. E depois ainda há o Blopa também para lateral.
né? E esse por acaso acho que é um dos problemas do Rui Borges, é que não aposta suficiente nos miúdos, ou seja, por exemplo, o Rafael Nel devia ter começado a ganhar estaleca mais cedo com as lesões todas do Ioannidis, percebem? Ele já entrou muito na parte final da época, não foi ganhando a confiança que era preciso, o Suárez acabou a época toda arrebentada. E sinceramente acho mesmo que o Rui Borges tem que melhorar nisso. Por exemplo, agora tem aqui uma boa oportunidade com o Flávio Gonçalves. E atenção, eu não sou de todo aquela pessoa que tem a opinião de temos que apostar nos miúdos por decreto, quase, tipo, tem que ser, é a lei. Não, apostar neles se tiverem qualidade. Agora, há posições onde claramente tínhamos déficit de qualidade com os reforços que chegaram. Por exemplo, o Kochorashvili, completamente mid, Faye, Vagianidis. O único que ele apostou a sério acabou por ser o João Simões e foi por obrigação, porque lesionaram-se os titulares nessa altura, lesionaram-se os suplentes e lesionaram-se os suplentes dos suplentes. Agora, no meio campo é que a coisa mudou muito, né? Temos Altimira a 6, em princípio vai ser ele o nosso titular. Eu neste jogo com o Celtic, eu até acho que gostei mais do Silas Anderson do que do Altimira. O Altimira fez um jogo demasiado certinho, arriscou muito pouco. O Palhinha, que eu sei que muitos de vocês queriam, e eu também queria, porque acho que seria uma contratação muito, muito boa, era um 2 em 1, vinha ocupar a vaga que o Yulman deixou de liderança, era um jogador da casa, apesar de, assim, ele vinha para o Sporting, portanto, ia continuar sem ir à seleção. Mas, o Palhinha no Tugão ia ser um tanque. Bolas por alto, duelos, cantos, marca golos também. E não é tão tosco como algumas pessoas pensam. Ele tem boa qualidade com a bola no pé, faz bons passes, não é um Yulman, obviamente, mas depois em termos físicos, em termos de ocupação de espaços, e depois também podia jogar a central, também tem a sexta. E em termos físicos, imaginem o upgrade que a nossa equipa ia ter com Palhinha, Dumbiá e Zalazar, todos no mesmo meio campo. Porque um dos nossos problemas na época passada foi um bocado esse, né? Ganhavam poucos duelos, eu sinto, o meio campo era muito mole, muito macio. Certos jogadores até são bons no drible, num para um, mas à primeira carga saíam da jogada. Por exemplo, aquele gol que o Zalazar marca ao Benfica na Taça da Liga. Quem é que é o jogador do Sporting que fazia esse gol? À primeira carga de ombro já estavam fora da jogada. Eu já tinha mencionado isto num YouTube Short. Olha, já agora se não me seguem no Insta, sigam lá porque eu ponho lá vídeos às vezes que não ponho no YouTube. Mas eu tinha dito que eu lembro-me sempre de umas declarações do Sérgio Conceição, que eu acho que era treinador do Porto na altura, em que ele diz que a equipa que ganha mais duelos quase sempre ganha os jogos. Eu fiquei com isso na cabeça porque eu sinto que é mesmo isso que falta, é ganhar os duelos, é ganhar aquelas segundas bolas na luta. Os nossos jogadores ali que andam no meio campo não têm esse perfil, o Pote não tem esse perfil, o Trincão não tem esse perfil de todo. O próprio Morita, se calhar era um jogador um bocadinho mais físico, mas ainda assim não o suficiente, estão a ver? Agora é assim, se o Palhinha vai acabar no Benfica, eu não sei. Ele andou a dar baile com os corações de cores diferentes nos stories, começou a pôr verde, era que ia para o Sporting, depois pôs vermelho, já ia para o Benfica, ou então não, agora como é o Jorge Jesus o selecionador, se calhar o vermelho era o coração da seleção, porque ele agora já pode ser convocado outra vez. E depois pôs um coração azul também. Mas não sei, se ele for para o Benfica, eu vou ser sincero, eu não levo assim tão a mal, porque eu percebo, o jogador quer vir para Portugal, obviamente fico chateado, situação normal, rivalidade Sporting-Benfica. Eu acho que ele não vai para o Benfica, ok? Acho que ele não vai, mas se for, eu pessoalmente não fico demasiado chateado. Eu consigo compreender, ele quer vir para Portugal, quer estar perto da família. Se o Benfica lhe der essa oportunidade, porque não, né? Vocês na vossa carreira profissional têm que pôr o vosso bem-estar, a vossa qualidade de vida à frente do resto. Agora, uma coisa que temos com estas contratações e que não tínhamos na época passada é se calhar aqui uma alternativa direta ao nosso número 6. Temos Altimira e temos o Silas. Eu continuo sem conseguir dizer o nome do Silas associado ao Sporting e não me lembrar do Silas mau. Não, este é o Silas bom. Temos Altimira e Silas. E antes, quando o Yulman não estava disponível, o que é que acontecia? Normalmente era o Morita que recuava. Agora não, agora temos Dumbiá para a posição de 8, temos 2 número 6, depois temos Bragança, temos Pedro Lima também, talvez, não sei. Eu aqui nesta equipa estou a pôr o Flávio Gonçalves a número 10, independentemente dele jogar a número 10 ou nas alas, eu acho que ele precisa ter um lugar no plantel. Pode ser uma espécie de abre-latas que não temos. E o Dumbiá, eu por acaso tenho aqui algumas dúvidas na posição dele, porque eu quando vi os highlights, ele pareceu-me um jogador que estava sempre em cima da área adversária. Ele parece que tem muito boa chegada à área e no Sporting eu acho que ele não vai ter essa função, ou seja, parece-me que ele vai ser para jogar a 8, receber a bola mais atrás e ser mais um jogador de progressão. E agora, neste jogo com o Celtic, na verdade ele veio buscar a bola muito atrás. Talvez vai ter um papel um bocadinho diferente do que tinha, não sei, esperar para ver. Porque também não é descabido jogar, por exemplo, Altimira, Bragança a 8 e depois o Dumbiá mais avançado, por exemplo, não sei. Depois temos aqui o Zalazar, eu ponho aqui o Zalazar a 10 porque agora ainda por cima como o Trincão saiu, parece ser essa a posição mais natural onde ele vai entrar. No entanto, é um jogador muito polivalente, pode jogar no meio, pode jogar à direita, pode jogar à esquerda, acho que joga bem em todas as posições do ataque. Esta é capaz de ser a contratação mais certeira, apesar de, quando eu digo mais certeira, disse mal a palavra, eu quero dizer é mais segura, que dê mais garantias. Em princípio, um jogador que já joga tão bem no Braga não tem muito que enganar, apesar de, assim, há casos que não correm tão bem assim, mas historicamente, normalmente corre bem, e eu acho que o Zalazar vai ser um bom reforço, eu tenho essa sensação, um bocadinho de dúvidas, se calhar, qual vai ser a melhor posição para ele. Eu não me importo com ele ter custado 30 milhões, sinceramente, eu acho que precisamos de jogadores desses também, jogadores que não é pensar no futuro, só é um jogador que chega e entra, especialmente quando vendemos tantos titulares, precisamos de um jogador que seja uma certeza para jogar já. Ele tem 26 anos, vai fazer 27 agora, no início da época. Ter custado 30 milhões não é logo automaticamente uma sentença de que já não vai dar lucro. É um jogador
27 anos, daqui a 3 anos tem 30, se fizer 2 ou 3 épocas muito boas, ainda pode chamar a atenção de um clube do Arabão ou da MLS, não sei. Podem, não digo dar de volta os 30 milhões que demos por ele, mas podem facilmente, se calhar, dar uns 15 ou 20. E se ele der vitórias na Champions, se der títulos, temos o retorno que é preciso. É o retorno desportivo e ainda consegue dar um bocadinho de retorno financeiro. Retorno não, mas ou seja, atenuar um bocadinho os custos que tivemos com ele, no fundo. Porque eu não gosto quando contratamos só jogadores a pensar em vendas. Acho que deve haver um misto entre os jogadores para o presente e os jogadores para o futuro. O Doumbia parece ser um jogador que tem as duas características, ou seja, estamos a pensar no futuro, mas estamos a pensar mais no presente do que estaríamos, por exemplo, com o Silas Anderson. O Doumbia parece-me que é um jogador que é claramente para vir para titular, enquanto que o Silas parece-me que é um jogador que é claramente para vir para suplente do Altimira. Como eu disse, eu gostei mais do Silas no jogo com o Celtic, não sei depois como é que vai ser ao longo da época, até pode ser que ele ganhe o lugar. E agora, o que é que falta aqui? Para além do extremo esquerdo, eu acho que estamos com uma equipa mais ou menos equilibrada. Resta, lá está, saber até que ponto é que os reforços vão render, mas se renderem o que esperamos, aquele meu receio que eu falei no início do vídeo, dilui-se um bocadinho, ok? Acho que estamos bem, porque não só conseguimos substituir bem os jogadores que saíram, como temos mais opções, ok? Desta vez acho que estamos mais preparados para uma onda de lesões. Estamos a falar das lesões, que foi azar e tal, mas eu acho que houve alguns erros de gestão também, que pronto, dava para outro vídeo. Mas eu acho que o Rui Borges pode aprender com os erros da época passada. Mas é só isso mesmo, pá, é a situação do extremo. Pode ser o Flávio Gonçalves, se calhar. Eu acho que devemos ir ao mercado ainda. Veio também o Jesse Derry, o nome dele, do Jesse. A maneira como vocês pronunciam o nome dele revela se vocês viram Breaking Bad ou não. Se viram Breaking Bad, sabem que é Jesse. Mas o comentador estava sempre a chamá-lo Jesse. Porque na posição de extremo esquerdo, se eu vos perguntar quem é que é o titular ali na ala esquerda no Sporting neste momento, quem é que é o titular, óbvio, é o Pote, né? Eu pus aqui o Pote a titular. Ou se calhar é o Zalazar, não sei. Vou esperar para ver, porque nós estamos a assumir que o Zalazar vem para 10, mas se calhar o Zalazar vem para jogar na esquerda, porque já estamos a imaginar que o Pote vai sair e depois vamos contratar um 10. Apesar de eu achar que o jogador que vem para a esquerda tem que ser um jogador mais explosivo. Devia ser um jogador mais estilo que temos na direita, mais estilo Geni e mais estilo Luís Guilherme. Não temos. Não é de agora, né? Já vem de há uns 2 anos para cá. Até quando o Pote estava em boa forma, falávamos que precisávamos de um suplente para ele. Mas agora, a questão do Jesse Derry é estranho, porque realmente ele tem essa característica de ser o extremo esquerdo que precisamos. Muito desequilibrador. Ainda por cima vai usar o mesmo número do Ronaldo, CR28, camisola dele no Sporting. E ele parece um tipo muito fixe. A sério, eu por acaso vi uma entrevista dele, gostei imenso, acho que tem uma boa vibe, mas não consigo entender o negócio. Um empréstimo sem opção de compra. Acho mesmo muito estranho. Parece que estamos a ser um bocadinho tipo o clube satélite do Chelsea, né? Parece que é quando emprestávamos o Mateus Pereira ao Chaves. Parece que nós somos o Chaves do Chelsea. Para mim, um jogador que vem emprestado tem que ser tipo Sarabia, tipo Nani, que chega e é titular de caras e sabemos que vai acrescentar. Se tivesse opção de compra, nada a dizer. Sem opção de compra não temos nada a ganhar, não é? Vamos estar a tapar, lá está, olha o Flávio, por exemplo, com um jogador que no final da época, se fizer uma época muito boa, que é o que nós queremos, né? Nós queremos que ele jogue bem, depois vai-se embora. A não ser que haja, por exemplo, uma cláusula para prolongar o empréstimo por mais um ano, termos a garantia em que ele pelo menos 2 épocas fica, até pode não dar o retorno financeiro no fim, porque não é vendido, né? Vai-se embora a custo zero, mas pelo menos fica cá 2 épocas, porque ele, pá, eu gostei. O que eu vi com o Celtic pareceu promissor, a sério. Acho que é o tipo de jogador que precisamos para aquela posição. Será que isso é a direção a assumir que, olha, tomem lá aqui este senhor, não vamos contratar o extremo agora, esqueçam lá os brinquedos com que andam a sonhar, e depois no próximo verão aí sim dedicamos-nos a sério a um extremo esquerdo. Se calhar é isso, se calhar é uma situação temporária, ou se calhar ele já vem incluído num negócio futuro com o Chelsea, com outro jogador nosso que vá para lá e depois usemos o Jesse como moeda de troca. Não sei, digam-me teorias, porque para mim este negócio não fez sentido nenhum. Comentem, digam cenas, o que é que acham sobre as contratações, qual é o reforço que vos tem entusiasmado mais, quais as vossas expectativas para a próxima época também, se acham que precisamos de reforçar alguma posição, extremo esquerdo ou outra, e digam aí possíveis contratações também. E já agora, pá, se comentarem também ponham like, não faz sentido comentarem e não pôr like, não é obrigatório. E subscrever também. E é isso. Vá, agora basem daqui que vocês têm mais que fazer de certeza. Tchau!